Salve, galerinha! Eu prometi falar um pouquinho de cada um dos signos do zodíaco, né? Mas quando a gente estava vendo lá no Instagram, fica muito longo, né? Então eu decidi gravar por aqui, que acho que é mais fácil de explicar um pouquinho mais de por que a astrologia hermética é diferente dessa astrologia tradicional e antiga e tal, que a gente vai aprofundar, até a gente não está falando mais de 12 signos, mas de 72, e como é que eles surgiram, né? Então, começando um pouquinho por Áries, é o primeiro dos signos, né? Regido por Marte, começa o zodíaco do grau zero, e ele tem a ver com expansão, com diversas palavras-chave, né? Eu separei aqui, isso é uma parte interessante também, porque a gente não queria só colocar as nossas palavras-chave e tal. Então a gente fez um levantamento dos 60 livros mais importantes de astrologia e a descrição que os astrólogos davam para esse símbolo de Áries, as qualidades, né? E aí no Excel a gente montou tudo e fez um apanhado e colocou as palavras-chave mais importantes de todos os tempos, né? Vou até mostrar que bonitinho que ficou. Vai ficar tudo colorido, vai ficar espetacular essa parte. E aqui a gente tem, né, as principais qualidades de Áries. Seria o quê? Iniciativa, coragem, impulsividade, liderança, competitividade, independência, impaciência, vitalidade, entre outras, né? Então o Áries é o carneiro, ele marca essas características. Isso que seria o brigão. Quando a gente pensa em astrologia, para a gente entender de verdade a astrologia, a gente tem que entender que a astrologia é matemática, só que com emoções, com signos, com qualidades. Então, quando a gente pega o elemento fogo, que eu expliquei que tem todas aquelas qualidades do fogo, que estão aqui no livro, mais as qualidades alquímicas do enxofre, que também está aqui no livro. E aí, quando a gente mistura, a gente gera essas qualidades, tipo coragem, né, o ímpeto, a ação. Então, o fogo cardinal quer dizer tudo isso. E está associado ao carneiro desde a atividade, pela braveza do carneiro, a ira, a raiva, aquele comecinho da primavera também, a parte do comércio, de tosquear a lã dos cordeiros. Então você soma todas essas qualidades, né, o que o Jung colocou aí como os grandes arquétipos, né, o inconsciente coletivo, e você vai ter aí que a ideia do símbolo do carneiro está atrelado a esse início. Então beleza, até aí tudo bem, isso está em vários livros, a gente tem ali os 30 graus de Áries. Mas o que tem de diferente da hermética? É que aí a gente vai ter os decanatos, que seriam o quê? Os decanatos estão associados também com o tarô, que são planetas regentes que estão atuando em cada um desses decanatos. Então, cada um dos signos está dividido em 3, né? Decanatos 10 graus. Então, o primeiro decanato de Áries está regido por Marte, depois Sol e depois Vênus. Então, a gente vai ter ali o primeiro decanato com Áries forte em cima, que vai estar associado, olha que doido, à energia do 2 de bastões. E depois o 3 de bastões e o 4 de bastões, que são essas ideias originais que estão avançando. E mais louco ainda, cada um, quando a gente divide esses decanatos, a gente percebeu que, por exemplo, os primeiros 5 graus, a gente vai ter aí 6 anjos, que são as divisões de 5 em 5 graus de cada signo do zodíaco. Então, cada um daqueles 72 anjos cabalísticos e tal, eles também estão divididos em 12. E cada signo do zodíaco ele tem como protetores ou como influenciadores ou como guardiões 6 anjos cabalísticos. Então, só para a gente saber, a gente vai ter o Verruiá, Geliel, Citael, Elemiá, Marraziá e Lelahel como sendo anjos de Áries. E a última correlação também que a gente faz dentro do hermetismo para a gente entender melhor a astrologia é que no comecinho, tipo o primeiro anjo, primeiros 5 graus, ele vai ser o que a gente chama de signo intermediário. Ou seja, ele tem qualidades que vêm do espiritual. Está vindo o quê? Da onde? De peixes. Então é um ariano, uma energia de guerreiro, mas é um guerreiro mais samurai, é um guerreiro mais espiritualizado. E o final do Áries, né, quando estiver transicionando ali para Touro, a gente vai ter o Cavaleiro de Moedas, que é uma energia mais de fazer e acontecer, de estar colocando a mão na massa. Então percebe que quando você vai estudar o tarô separadamente, ele te dá umas qualidades. Quando você vai aprofundar dentro da astrologia, principalmente com os decanatos, com os planetas regentes e com os anjos cabalísticos, você percebe que está tudo interligado. Isso vai ser muito importante quando a gente for falar depois de teurgia, que é justamente fazer a evocação desses anjos guardiões para ajudar a gente no nosso dia a dia, né? E também para a gente conseguir chegar na nossa verdadeira vontade. Eu vou falar um pouquinho mais
nessa série. Então tá ok? Então Áries é isso daí. Então, se você é ariano, é o começo do zodíaco, mas você não precisa se preocupar, porque provavelmente você vai ter um pouquinho de cada um dos outros signos. Quando a gente fala signo do zodíaco, é o Sol, é Tiferet. Mas não esquece que dentro da Kabbalah a gente tem 10 esferas, né? Mais uma de Da'at. Então a gente vai ter ali 11 energias que estão atuando dentro do nosso corpo, de todos os nossos estágios de consciência, tá ok? Então por hoje é só. A gente vai se ver aí no próximo vídeo falando desses assuntos.